pra ele, né? Ele acaba bom lá de São José de Bonfim. Pronto, aí entrei com lá e fiquei lá tocando com ele lá. E fiquei por aqui mesmo, na região de Patos mesmo. Pronto. Aí me diga outra coisa. Na sua família tinha outras pessoas que viviam também? Como foi? Tinha. Minha mãe já... Como era a tua casa, assim? Você falou que da Rua do Meio, né? Essa Rua do Meio, para muita gente que vai estar assistindo, não tem, assim, uma noção do que a gente está falando, né? Mas me fala aí sobre a Rua do Meio, explica como é essa rua e explica mais ou menos como era, assim, a tua infância e a tua vida, assim, nesse período da Rua do Meio. Pra gente ficar sabendo aqui. A minha infância, ela não foi muito boa, né, assim. Minha mãe era uma... Tu se lembra da primeira vez que tu provou cachaça? Me lembro. Então, pronto, Primeira chega vez, nesse ponto aí. chego nesse ponto, né. Eu me lembro, foi uma bebida chamada Fogo Tupã. Uma bebidazinha Fogo Tupã, e ali foi a primeira vez que eu... Aí ali Tupã foi pegando você. Tupã foi pegando, foi. Mas a sua E o família mundo começou a girar. Né? Tinha mais gente? Tinha. Minha mãe, ela era alcoólatra, né? Mas foi através dela ou não? Não, Você não. conheceu esse Fogo Tupã através de quê? Não foi numa tribo de índio, não, né? Não. Minha mãe, ela uma pessoa muito boa, e ela, quando não estava bebendo, é uma pessoa muito abençoada, né? Uma pessoa muito boa que, na verdade, a dificuldade era dela. Né? Era só essa dificuldade que ela tinha. Mas, assim, a criação da gente foi muito boa. Eu, minha irmã, meu irmão, a gente tem uma educação assim, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu sei que era uma dificuldade que ela tinha com o álcool, né? E meu irmão conversa comigo e disse, minha mãe, ela tinha ódio de cachaça, né? Ela tinha ódio, ela não bebia, e ela começou, assim, eu acho que talvez indo para os aniversários, essas coisas e tal. Mãe era, eu me lembro ainda quando criança, mãe era convidada para todos os aniversários, né? Era quem levava o melhor presente, assim. E eu tenho essa lembrança, né? Mãe não bebia com frequência. Mas aí, depois mãe começou a beber bastante, né? Beber bastante. E com frequência, né? E aí, nesse período, a gente teve um tempo difícil, né? Esse tempo aí foi um período difícil que a gente vivenciou, né? Mas, assim, em relação à educação que a minha mãe nos deu, eu louvo a Deus. Ela sempre queria que a gente estudasse. Ela dizia uma frase assim, olha, eu não tenho riqueza para dar para vocês, mas a riqueza que eu tenho é o estudo. Quero que vocês estudem, que vocês se formem, que vocês possam galgar posições privilegiadas, porque eu sei que ela tinha essa convicção. Ela contava uma história para a gente que ela queria muito estudar, mas ela, daquele tempo da roça, o pai não queria, né? Tinha que trabalhar no roçado. E aí minha mãe, ela tinha muito desejo de ser professora, de ensinar, de estudar, mas ela não teve essa oportunidade. Então ela sabia, ela tinha essa ideia na cabeça dela. Ela sabia da importância, mas não podia proporcionar para vocês isso aí, né? É verdade. O seu pai convivia com vocês dentro de casa? Como era aí? Não, meu pai morreu. Quando meu pai morreu, eu tinha que eu sou de 7 meses, né? Nasci de 7 meses. Quando meu pai partiu, faleceu, ele morreu, ele pulverizava, trabalhava na agricultura, e aí ele trabalhando com veneno, morria muita gente, ele né? inalava o veneno. Naquele tempo não se falava muito sobre isso, ele acabou não entendendo que tinha esses problemas, né, de contaminação. Foi acho que não usava máscara, não usava nenhum item de proteção. Né? Aí faleceu, e você novinho e tal. De 7 meses. Sua mãe criou quantos filhos, assim, sozinha praticamente? Era 4 irmãos. 4 irmãos, né? Sozinho, né? Uma luta grande. Hoje em dia tem casais aí que não conseguem criar 2 junto, trabalhando. Imagina uma mulher sozinha, né? Criando 4, né? Aí era a realidade de antigamente, né? Hoje em dia são raras as mulheres que conseguem essa proeza. Mas aí você começou no Fogo Tupã, começou por ali. A sua mãe também. Você chegava a beber com a sua mãe ou não? Ela não gostava disso. Ela não sabia que você bebia, ela não não queria. influenciava nem nada, né? Não.
mas você encaminhou. Tanto nessa que direção. quando na primeira, quando eu fiquei embriagado, ela não gostou. Não gostou, não. Ela não gostou. E pelo fato dela não ter gostado, eu também fiquei chateado porque ela bebia, né? Então, aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona, a gente sabe que não funciona. Não funciona, né? é verdade. Era o exemplo, e aí eu fiquei chateado, mas como é que ela bebe e não quer que eu beba? Né? Então, aí foi um momento difícil. Mas aí nesse dia, eu vomitei e tudo, fiquei ali, foi uma situação difícil. É a primeira vez, né? Primeira vez sempre tem esse revés. Tem uma história que você me contou uma vez, bem engraçada, não sei mais ou menos como era, mas eu conheço um pouquinho. Botaram você numa carroça num carrinho de mão, assim. Como foi? Era com aquele menino que já morreu? Sabe? Não, era com quem? Um sanfoneiro, irmão de Zé Nilton, Giovanni. Né? Giovanni, falecido Giovanni, eu viajei, saudoso Giovanni, grande sanfoneiro. Me conta aí pra gente essa história. Eu viajei a gente viajou para o Maranhão, né? Maranhão, uma Cristal Grafite. E nesse dia a gente bebeu muito, né? A gente ficou lá bebendo e tal. E aí eu sempre que eu bebia, tinha algumas bebidas que eu não podia ingerir. Era forte demais e eu ficava como se eu tivesse em coma, né? Em coma. E aí eu me lembro. Apagava mesmo. Eu ficava assim, uma coisa como se eu estivesse caindo em um abismo, né? Um buraco. E tava alguns músicos de Patos, tava Alexandre, né? Era Alexandre. Tecladista, tava também muito. Marcos baterista. Marcos Batera. E tava o Giovanni, né? E aí, eles brincando lá, e aí, uma hora lá, tinha uma rede assim, aí eles olharam para mim, o Giovanni disse, parece um peixinho, que eu tava com a boca abrindo e fechando, né? Querendo ar, né? Faltando ar. É muito engraçado isso, né? Parece que eu tô vendo tudo com a boca aberta assim. E aí ele disse, rapaz, aí me pegaram, colocaram numa carroça e foram dar uma volta. Primeiro ele ficou brincando, balançando a rede. Neném, brincando, né? E aí colocou na carroça e ficou passeando. Era um carrinho de mão. Passeando comigo. E aí abriram uma rede assim e me jogaram. Rapaz, eu saí assim, voei, né? E eu me lembro, eu não tenho o controle, não estava com controle, né? Da minha. Ali. Do corpo, né? Eu digo, mas rapaz, fiquei bravo, né? No outro dia, quando recuperei as forças, fiquei meditando naquilo ali. Digo, rapaz, poderia ter passado direto. E ali morria. Poderia ter morrido. Já foi uma espécie de livramento. Livramento, né? Que Deus estava lhe dando já naquele momento, né? É verdade. Já que a gente falou assim um pouco nessa história sua, vamos adentrar um pouquinho como foi que você se converteu, como foi os seus primeiros momentos. Os primeiros momentos antes da conversão, como foi ali que já foi tendo assim os primeiros contatos com o Evangelho, até o dia da conversão? Conta aí, o que é que você se lembra, como é que se deu? Na verdade, tem umas histórias que assim, bem malucas mesmo, né? Dá uma ideia que é louca, né? Eu me lembro que eu fui tendo umas visões, né? Fui tendo umas visões assim, esquisitas, né? Eu me lembro que eu estava em casa e do buraco da parede eu vi uma imagem, né? Uma imagem, eu me lembro uma imagem de tatuagem que teve um tempo que foi uma febre, todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo aquela tatuagem. A tatuagem era a morte, os caras falavam da morte, né? Sim, aquele rosto assim. Aquele rosto com aquele... Tipo assim, aquela máscara fina assim. Como se fosse a máscara da morte, né? E ali ele com capuz, né? Só com as unhas grandes. Ele não estava com a foice, não. Ele não veio matar, não. Ele veio só dar um susto, né? Aí você começou a ter essas visões. Aí era muito real, né? Só que... Mas você via isso pelo efeito da bebida? Misturado, né? Misturado ali. Não sei, né? Mas era muito real, né? Era muito real e... Era já uma espécie de algum tipo de sinal, assim. E aí isso me assustou, né? E aí eu me lembro das unhas grandes, ele tirando o capuz e eu botei a mão assim no olho, no rosto para não ver. Eu digo, eu não vou ver. E aí daqui a pouco eu disse, eu vou, porque eu creio em Jesus, né? Na época eu dizia, eu creio em Deus, né? Eu dizia, eu creio em Deus e o sangue de Jesus tem poder. Quando eu dizia o sangue de Jesus tem poder, ele dava uma risada. E aí eu ficava em dúvida. Eu digo, gente, o sangue de Jesus não tem poder, não.
E foi aí onde eu depois, com o tempo que eu me converti, foi que eu entendi que o sangue de Jesus tem poder. Mas você, essa expressão, o sangue de Jesus tem poder, ela é uma expressão assim muito evangélica, né? É. Você já tinha ouvido isso? Você tinha... Você tirou de onde essa expressão assim? Não sei. Deve ter ouvido assim. Você tinha ido a alguma igreja evangélica antes, alguma coisa? Não, eu sempre, às vezes, tinha culto lá na Rua do Meio e tal. E era uma coisa que ficava via de longe assim? Mas assim, não tinha conhecimento profundo da questão, né? Tá certo. Mas aí eu fiquei, assim, confuso, porque eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, e a imagem que eu via lá da morte, né, ele ria. Ele ficava rindo. E aí eu ficava perguntando a mim mesmo, o sangue de Jesus não tem poder, não? Né? E fui vendo essas imagens e acontecendo algumas coisas. Teve uma vez que eu estava num show aqui em Patos, era um aniversário da rádio, estava olhando assim e de repente enturrei lá um negócio, uma visão assim, uma coisa, como se fosse, rapaz, vamos embora, que aqui não dá certo não. E fui ficando com medo dessas coisas, né? Eu cheguei para um colega meu, e nesse tempo eu parei de beber de novo, né? Porque eu digo, rapaz, eu vou parar de beber. Quando você sentiu um pouquinho de medo. Assim, de medo eu recuava e deixava a bebida, você parava lá tudo. no fundo, você tinha uma espécie de medo de ir para o inferno, de condenação. Tinha esse medo aí. E aí eu dizia, rapaz, eu não vou beber mais não, porque eu vi o cão. Ou era um medo de morrer? Não, era mais uma coisa ligada a Deus mesmo. Assim, e assim, o medo, porque a religião, muitas vezes, tem a palavra, né? De fazer. Não é que faz o medo, mas tem a palavra ali do juízo, de condenação. E aí o cão, né? Todo mundo vinha falar do cão, né? Não o cachorro, mas é o diabo, né? E aí eu tinha medo, né? Eu tinha medo dessa questão. E aí foi quando eu chegava para os meus colegas e dizia para eles, rapaz, eu vi o cão. Eu dizia desse jeito para eles. Eles, conversa é essa, rapaz? Tu viu o cão que nada? Isso é conversa, isso é besteira. E eu vi, aí parei de beber, né? E foi aí onde eu comecei a buscar, ouvir a palavra de Deus, ir para a igreja, me aproximar. Mas mesmo assim eu não queria, porque eu dizia, não, eu não vou querer, eu não quero ser crente não, na época, né? Eu dizia, eu não quero ser crente não. E aí, mas fui, e eu sentia Deus me chamar já desde cedo, mas na hora do apelo, muitas vezes eu pegava no banco, eu saía, porque eu não queria deixar a vida que eu amava, né? Sim, eu gostava daquilo ali, eu não queria, de modo nenhum, deixar de cantar nas bandas, deixar de namorar, né? Valmir, olha quem está mandando já um alô pra gente aqui. Paulo Barbosa. Bora, Berinho e Dito. Boa noite, varões. Eita. Boa noite. Paulo Barbosa trouxe aqui à luz aqui um apelido que você tinha antigamente. O pessoal chamava você de Dito, né? Como foi que tu conheceu o Paulo Barbosa também? Paulo Barbosa foi o canal, né, que Deus usou para que eu me convertisse, né? Propriamente dito. Eu me lembro que quando eu cheguei lá na casa de Paulo, eu estava passando por uma dificuldade, agora era uma enfermidade. Uma enfermidade que eu estava passando, e eu fui procurar Paulo. Cheguei lá em Paulo, e eu não queria, eu dizia assim, porque Paulo sempre estava pregando, né, para mim. Paulo já tinha se convertido, né? E estava passando o evangelho para você, evangelizando você, né? A gente trabalhou junto em estúdio, trabalhou em bandas, e ele sempre era quem dava uma injeção quando ele vinha, eu dizia, olha, Paulo, eu não quero não. Eu era muito ignorante, né? Quando ele vinha, eu dizia, olha, eu não quero esse negócio de crente não, porque você chega na igreja, o pastor chega com fome, aí o pastor vem dar conselho. Eu dizia desse jeito, ninguém come conselho, né? E aí, mas ele não desistiu, né? Ele sempre me convidava e tal. E aí eu me lembro que quando eu passei por essa dificuldade, a pessoa que eu me lembrei foi Paulo. Aí fui lá em Paulo, me lembro ainda, pedi uma fita, na época era fita cassete, né? Cassete não, fita
Aquelas fitas VHS. VHS. Me deu uma fita para eu ouvir, aí ele me deu uma fita com louvores, eu levei para casa, comecei a ouvir e tal. E ali Deus começou a falar o meu coração já ali com aquela fita. Só que não parou por aí, né? Foi vindo e aí eu me lembro de uma vez que Zezé de Camargo veio cantar aqui em Patos e a banda Extra Samba ia também tocar, mas só que tinha uma banda evangélica, era a banda Cádiz. Né? A banda Cádiz. Eu me lembro que tinha a banda Cádiz e ali foi outro contato, né? Eu comecei a ter contatos com a banda Cádiz. É tanto que esse não foi o primeiro contato com a banda Cádiz. Eu me lembro que teve um lá na rádio, né? Aniversário da rádio. Aniversário da Itatiunga, se não Itatiunga, falo. Tinha De frente ao tênis ali. Era. Eu tenho essa foto, foi em cima do trio Capilé. da Bandas Feras. O trio de Bandas Feras foi. O trio elétrico da Bandas Feras. E várias bandas participou lá e a banda Cádiz teve esse privilégio também de participar daquela comemoração, né? Foi muito legal. Aí conta mais aí. Aí pronto, aí eu comecei a ouvir ali e ver, né? Mas, rapaz, esses caras cantam bem, rapaz. Legal e para Deus, né? Ali já foi me despertando também, né? E naquele tempo não tinha quase isso aqui na cidade. Não, só se via mais na igreja, né? O pessoal cantando, mas uma banda cantando assim no meio da rua, no meio misturado com outras bandas, tudo era. Era verdade. Foi assim, foi uma inovação, né? Foi uma Foi. inovação, né? A banda Cádiz realmente, ela, para o tempo dela, ela influenciou muito a juventude naquela época, né? Mas conta aí vai progredindo aí. Pronto, aí a gente teve o primeiro contato, né, ali. Gostei. Inclusive, Paulo Barbosa, né, participou conosco na banda Cádiz, né? Inclusive, foi o nosso produtor da banda Cádiz, também Fruto da Terra, um músico excepcional. Ei, Paulo, dê o seu joinha aí e se inscreva, viu, no canal aí, viu? E daqui a pouco a gente faz um merchandagem aqui de Paulo, que Paulo está gravando no estúdio, a gente vai mandar o pessoal procurar ele lá. Mas continua aí. Aí a gente teve outros contatos com a banda Cádiz, que foi no tênis, né? Que era um show de Zezé de Camargo e Luciano. Sim, não foi no tênis, não, foi no Estado Municipal. No Estado Municipal, foi no Municipal. No Estado Municipal. Aquela situação ali foi interessante, mas continue. Foi, e aí a gente... Show de Zezé de Camargo e Luciano, e banda Cádiz tocando na abertura. Rapaz, foi muito... Então foi assim, veio assim, só alimentando, né? Porque Paulo já alimentava, né? E sempre me convidava, É um processo, né? Assim é como a Bíblia mesmo diz, né? Um vai plantando, vai outro regando. rega, né? E de repente a folha está quase secando, aí vem outro, rega de novo. Porque o trabalho de regar é muito mais assim, demorado, né? Tem um que chega primeiro e põe a semente, mas são vários outros que vão estar regando, né? Não é obra de uma pessoa só. Exatamente. Né? A conquista de uma alma assim para Deus assim é um processo e é a igreja todinha participando disso, né? É verdade. Cooperando junto com o Espírito Santo. Mas continua. E aí, na época também, Rubinho estava presente na casa de Paulo, né? Ele fez o convite. Saudoso Rubinho também estava ali. E a gente assistiu um filme e foi ali, a gente comeu cocada, foi muito... Gostei, né, da recepção, né, que eles me deram ali. Fiquei feliz com aquilo ali e eles me convidaram para ir na igreja. E eu me lembro que eu não tinha calças compridas, né? Eu só tinha shorts. Aqueles de cobra, né? Que eu só usava isso, short de cobra, aquela coisa todinha. A maluquice danada. Né? Era, e aí eles, não, pode ir do jeito que você... Vá do jeito que... E aí eu me lembro e fui nesse dia, né? E ali ouvi a voz de Deus, Deus falou... Foi a igreja Batista da Vitória. Foi Pastor Bonifácio. O saudoso pastor Bonifácio. É verdade. E aí, chegando ali, Deus falou comigo, né? E tudo que ele falava era comigo, né? E esse homem me conhece de onde, né? Como é que ele sabe disso? E aí, eu comecei a chorar, né? Não aceitei Jesus nesse dia porque não fizeram um apelo nesse dia. E aí eu fui para casa mas por que não fizeram um apelo hoje? Eu queria Jesus hoje, né? Por que não fizeram? Eu fui para casa, li a Bíblia, mas não entendia. Li Mateus, Marcos, Lucas, João, mas não entendia o que estava lendo, né? Muito parecido com aquele Enoque lá, lia, mas não estava entendendo.
precisava do intérprete. Faltava de alguém ali para explicar tudo. E aí lendo tal, aí quando foi na terça-feira, né? Tinha culto no domingo e na terça. Quando foi na terça-feira, aí fizeram o apelo, aí eu levantei a mão e até hoje, né? Estou caminhando aí com Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Pois é, rapaz, assim, a gente vai ouvindo as histórias, né? Assim, a gente fica tentando imaginar a cena, né? E tem uma cena muito interessante que eu queria que você contasse aqui. Você contou pra gente já, né, nas conversas da gente, mas eu queria que você compartilhasse com o pessoal aquela história de que você disse que saiu uma pessoa maior que você dentro de você. Rapaz, tem que contar como é que foi isso aí. Então, a gente tinha uma reunião, depois do culto, terminava o culto, a gente ia para o monte, lá na Igreja Batista da Vitória, né? E tinha uma fogueira lá, né? Uma fogueira, você fazia um pedido, e eu me lembro do meu pedido era, Senhor, aumenta a minha fé. Só pedi isso na época, né? Isso era o meu pedido, que era para queimar na fogueira lá. Na fogueira, né? E aí, fui para lá, a gente cantando e tal, aquela coisa, e orando e tal. Daqui a pouco, a gente começou a oração, né? E acendeu a fogueira lá. E eu senti, assim, um fogo saindo, né? Senti um fogo saindo lá da fogueira e entrando em mim, né? Aquele fogo tal. E nessa hora, a igreja, todo mundo glorificando e tal, o pastor Momento de de glória, né? Na época, né? E eu comecei a glorificar e tal, e daqui a pouco começou a sair, né? Um bicho maior do que eu, né? E aí, quando eu queria parar, aí, eu não sei se a outra pessoa estava percebendo alguma coisa. Mas aí eu fiquei assim, sem entender aquela coisa, e não, dê glória. Aí eu sei que o bicho saiu, né? Agora, eu fiquei meditando depois como era que ele cabia dentro de mim, um bicho maior do que eu, né? Mas na verdade, a gente sabe que é espiritual, né? Uma coisa espiritual. Isso, sem sombra de dúvida, é uma experiência particular e espiritual. Isso não é algo que alguém possa dizer, não sei se alguém vai dizer que já aconteceu, que já teve uma experiência igual e tal, mas isso não é uma coisa que se espere que aconteça com todo mundo. Mas o que importa, eu creio, no final das contas, é que é uma espécie assim de uma coisa que acontece com a pessoa para que a pessoa se sinta liberta de alguma coisa, né? Da maneira, e ali foi de uma forma que você entendeu isso. Você entendeu que estava ficando livre ali de alguma coisa ruim, né? Que estava de alguma maneira ali oprimido. Eu não tenho dúvida de que quando a pessoa não caminha com Cristo, ele tem, com toda certeza ali, uma abertura muito grande para o inimigo trabalhar, né? Nós não vamos dizer que tudo que o cara faz é o diabo também, vamos defender o diabo também um pouquinho, né? Assim, mas que ele fica ali, com certeza, influenciando, né? Tentando fazer a pessoa ir até os limites, né, impossíveis e desagradar a Deus ali ao máximo, né? Então há sempre essa influência maligna. E aquele momento ali talvez tenha sido o momento da libertação realmente definitiva, né? Um momento de quebrar as correntes mesmo do inferno ali, né? Onde você se sentiu livre dali para frente e tudo mais, né? É verdade. Aí nesse caso você ficou um tempo ali na Igreja Batista da Vitória com o pastor Bonifácio e depois você continuou lá, foi para onde? Eu já sei um pouco da história, mas a gente tem que contar aqui para que as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir futuramente, né, possam saber também. Eles querem conhecer tudo, né? Aí eu fui para a Igreja Jesus Cristo Garante a Libertação, né? Que o saudoso pastor José Fernando, né? E ali passei 8 anos ali, né, congregando com ele. E eu me lembro que eu na Igreja Batista, logo chegando, né? E era uma maneira certa de fazer a obra, é dessa maneira. Na época eu não entendi. Eu já queria logo trabalhar, né? Na época eu era cantor de bandas e eu queria cantar na igreja. Mas eu entendo hoje que
Na hora que você chega, você não vai logo trabalhar. Sei. Mas eu não entendi isso. E aí eu ficava andando em várias igrejas, cantando e tal. E aí eu me lembro que uma vez eu estava lendo a Bíblia e chegou o filho do pastor José Fernando na época, Josué. Eu estava até sem camisa lendo a Bíblia. Mas, rapaz, você lendo a Bíblia assim, sem camisa e tal? E aí me fez um convite, né? Vamos para a igreja, meu pai tem uma igreja, vamos lá para a igreja do meu pai, na época, eu me lembro. E aí eu disse, eu vou. E quando eu cheguei lá, né, era uma igreja pequenininha, igreja pequena na época lá. Eu disse, eu vou ficar aqui nessa igreja ajudando. Aí eu olhei assim, lá na igreja que eu congrego tem muita gente trabalhando e tal. Aí eu fiquei lá, congregando lá com o pastor Zé Fernando. Passei 8 anos lá, congregando com ele. Né? A igreja era uma igreja pentecostal, né? Como era o nome da igreja? Que era Igreja Evangélica Pentecostal, Jesus Cristo garante a libertação. Muito, assim, exótico o nome, né? Mas é uma igreja que ainda existe ainda hoje, né? O pastor Zé Fernando já partiu, já descansou, né? No Senhor. Mas a igreja ainda continua lá na cidade de Patos, né? Continua. E de lá, como foi aquele processo de vocês sair desse ambiente pentecostal e retornar para um ambiente batista, digamos assim? Pronto, aí foi outra experiência, né? Assim, na minha vida sempre tem experiências assim, né? Eu me lembro, eu estava orando, não estava mais satisfeito na igreja Jesus Cristo Garante a Libertação, na época eu não estava mais satisfeito. Eu estava orando, pedindo a Deus uma igreja, uma direção para congregar. Né? E aí eu me lembro que eu tive um sonho, né? Tive um sonho, eu estava na igreja batista pregando. Eu não estava, né? Eu estava pregando do púlpito. Eu estou pregando aqui. E o Espírito falava ao meu coração, dizendo aqui é uma igreja batista. Aqui é uma igreja batista. Ele falava assim para mim. Eu entendia que era uma igreja batista. Ou seja, você não era um pregador dentro da igreja onde você estava, você se via já noutra igreja. Ambiente. E aí eu disse, olha, disse para minha esposa, olha, a gente vai para a igreja batista. Porque eu estava orando, né? Já estava pedindo a Deus a direção, e não estava mais satisfeito onde eu estava. E aí fui procurar outra igreja para congregar. E a gente já estava viajando, estava gostando da igreja batista, as palavras, a gente se encontrava e via muitos pregadores abençoados ali, trazendo mensagens abençoadoras para a nossa vida. E aí, rapaz, é isso que eu quero. Aí comecei assim, comecei a ver também os avanços evangelísticos, a gente viu. Mas explique isso para as pessoas, assim, que isso quer dizer foi no tempo do fruto da terra. No tempo do fruto da terra. Que até assim, a gente vai ter que voltar um pouquinho para explicar como foi que você entrou no fruto da terra. Porque eu me lembro sempre de um detalhe, né? Quando a gente soube que você tinha se convertido, aí eu fui logo lhe procurar para você fazer parte do fruto da terra, com a gente cantar. E você, na época, eu não sei exatamente qual foi a razão, mas você disse que não queria porque você tinha cantado muito forró e queria fazer uma coisa diferente, né? Aí... Mas o que fez você depois querer? Porque você já era para ter sido cantor do Fruto da Terra desde o primeiro CD. Foi, mas aí no caso não foi. É porque na verdade... Acho que não era o tempo. Não era o tempo, né? Não era o tempo. Tinha algumas barreiras também, porque assim, a gente não pode ignorar. Aí nesse tempo você estava congregando já com Jesus Cristo da Libertação. Aí a gente passou, eu me lembro que a gente fez o primeiro CD do Fruto da Terra sem você, que eu não queria cantar, até porque para tocar sanfona e cantar para mim era muito ruim, porque eu estava iniciando na sanfona, era muito complicado, aí horrível, né? Eu sempre tive muita dificuldade com a sanfona e cantando piorava mais ainda, mas aí não tinha o que fazer. E aí eu acho que foi já no segundo CD que você chegou com a gente, você nos procurou e disse, rapaz, se tiver aberto o convite ainda, a gente tá de pé, vamos fazer um trabalho aí. Eu digo, graças a Deus, chegou a hora. E a gente começou a trabalhar junto. Nas viagens a gente debatia muito, né? Nilza sempre cobra isso da gente, que Nilza diz,
Você sempre diz, o tanto que ela cresceu assim, de Bíblia, foi no tempo que ela viajava com a gente. Porque a gente, quando pegava aquelas viajonas grandes, lá dos Bahia, Ceará, Pernambuco, esses lugares que a gente demorava muito dentro do carro, a treta era grande dentro do carro. Grande, saía faísca de fogo, né? Não era, rapaz. A gente, teve uma fase que eu estava fazendo seminário, e aí era os assuntos tudo fresquinho na cabeça assim. Era bom. E você questionava muita coisa, porque você tinha passado praticamente o tempo da sua conversão quase toda ali no ambiente pentecostal, né? E aí os assuntos batiam muito de frente, né? É verdade. Mas conta aí como foi isso. Aí foi... Esses assuntos também, de certa forma, contribuiu para você tomar uma posição, né? A gente foi vendo, né, que os debates, foi vendo, foi estudando, e teve a oportunidade também de fazer um seminário, inclusive o Fruto da Terra e a igreja também, a igreja que eu congregava lá, né, a Jesus Cristo da Libertação, ele chegou a contribuir. Eu me lembro que tinha algumas mensagens que eu fazia lá na igreja, e muitas vezes algumas pessoas chegavam e diziam, tá bom, mas está faltando unção, né? E aí eu fui chateando, né? Uma coisa que vai muitas vezes chateando, magoando. E você aprendendo, você quer passar também aquilo para as pessoas, né? Você está aprendendo uma coisa nova e é uma oportunidade que você está tendo de ir para o seminário. E vez ou outra alguém, em vez de lhe animar, de dar uma palavra de ânimo, de força, de apoio, muitas vezes vem denegrir aquilo ali, né? E muitas vezes... E só ressaltando também que assim, essa coisa a gente falando aqui de uma igreja pentecostal, tudo, não quer dizer que hoje seja assim, né? Porque naquele tempo realmente o ambiente pentecostal não era muito favorável para estudar a Bíblia, né? Na verdade, assim. E se havia muito uma crítica de que quem estudava perdia a unção ou não tinha unção, alguém até dizia, fulano não prega, ele dá um estudo. É verdade. Né? Parece que o pregador é só aquele que grita, que fala assim, e quanto mais alto fala, mais forte fala, parece que tem mais unção, né? É verdade. Então, assim, essa discrepância, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia já está assim, tem muitas igrejas pentecostais que já têm curso teológico dentro delas, né? Investindo nos obreiros, estão né? investindo teologicamente nos isso obreiros. É muito bom, então, né? Isso é muito maravilha, importante, né? Maravilha. Então, mas voltando, continua aí. Até onde isso foi contribuindo para você tomar a posição de ir para a Igreja Batista? E aí foi essas palavras, né? Muitas vezes falada assim, dita sem discernimento, né? Denegrindo assim, muitas vezes. A gente entende, claro que a gente entende hoje, né? Mas assim, na época eu não entendi, né? E aí eu cheguei à conclusão, disse, não, eu vou para a Igreja Batista. E aí eu passei a entender que Deus havia me salvado numa Igreja Batista. E o projeto dele era comigo na Igreja Batista. Né? Eu entendi isso. É tanto que depois que eu cheguei na Igreja Batista, eu passei a progredir na minha vida. Não estou dizendo que todos agora têm que ir, né, para uma Igreja Batista. Não estou falando a sua experiência pessoal. Né? É verdade. E aí... E quando a gente se encaixa no projeto que Deus tem para a gente, aí a coisa flui, né? Flui. Enquanto você não encaixa, fica aquela coisa... É como se estivesse vagando, andando. Porque o projeto era aquele. Né? Deus sabia o projeto. Mas eu não sabia. Então, até entrar no projeto, eu fiquei rodando. Dando círculo em círculo, como o povo de Israel. O projeto de Deus era eles entrarem na terra prometida, né? Logo. Mas aí eles, por não entender, ficaram dando volta. 40 anos ali, dando volta. Até entrar. Aí, chegando na Igreja Batista, você concluiu o seu seminário. E aí teve aquela experiência de vir aqui para São Mamede. Já começou a trabalhar conosco na área missionária. Daqui você foi para Santa Terezinha, enviado já pela igreja aqui. A Santa Terezinha tem história, né? Porque teve outros pastores, teve outros trabalhos antes de você, antes da gente aqui, que ela se tornou congregação nossa, mas não podemos dizer assim que é filha nossa, né?
teve muitas mãos, muitos irmãos que trabalharam antes, né? A gente assumiu ali aquele trabalho no tempo de Valdir e Raquel, né? Valdir e Raquel estavam deixando o trabalho para assumir um trabalho ali em Soledade, e aí nos desafiou a assumir o trabalho lá, e a gente assumiu, e veio você, que tudo isso foi encaixando como sendo uma providência de Deus. No final de contas, Deus estava preparando Santa Terezinha para você, né? E a gente estava sem saber ainda, mas confiando que Deus já sabia de tudo, né? A gente não sabe de nada, as coisas foram se encaixando, e está hoje você lá, pastor consagrado, a igreja emancipada e o trabalho fluindo, né? A gente pode até dizer assim, não cresceu tanto do ponto de vista numérico ainda, eu acredito porque não chegou o tempo, né? É como aqui também em São Romero, também, todas as cidadezinhas pequenas onde a gente trabalha para o Senhor, o número de membros não são tão grandes, né? Em uma cidade maior, a probabilidade de crescer numericamente é muito mais rápida. Mas assim, do ponto de vista do ministério pastoral, e considerando que você vivenciou muitas experiências como missionário, né, digamos assim, servindo com o fruto da terra, viajando com a gente, cooperando com tantos pastores e missionários como a gente já fez, né, isso. Agora sentindo na pele e está cuidando de ovelhas num determinado lugar, num lugar fixo, né? Que a gente passava, evangelizava, pessoas se convertiam, a gente viu pessoas se convertendo ali, mas a gente ia embora. Quem cuidava eram outras pessoas, né? E agora, pastor num local só, quais são os desafios, qual é a realidade que você enfrentou, assim, que você pode dizer assim, isso eu nunca pensei que seria assim, por exemplo? Rapaz, eu falar como um certo pastor disse, todos os dias é um desafio, né? Desafio, né? Todos os dias, não é fácil. Cada dia é um passo a cada dia, né? Porque todos os dias tem desafios. Todos os dias você é desafiado, todos os dias você tem que enfrentar aquela luta. Um certo pastor, uma certa pessoa perguntou para um pastor, o senhor já pensou em desistir? Aí ele disse, toda segunda-feira, né? Porque toda segunda-feira eles têm que começar tudo de novo, né? Tudo de novo. É verdade. Então, a luta é constante, a gente sabe que tem desafios, a gente enfrenta desafios, principalmente nesse tempo, está um tempo assim, difícil. Às vezes eu me pego pensando, mas houve um tempo, né, que era tão bom assim ser pastor, eu pensava, né? Mas assim, agora... Eu acho que a imagem que se tem do ministério pastoral é mais agradável do que a vida real. Quando chega na prática. A imagem assim de você ser um pastor assim numa cidade assim, a imagem que se tem assim é muito, muito bacana. Muito... E todo pastor é rico, né? Tem Não carro, tem... E tem outro nome dele, todo pastor ladrão. Né? Desse jeito, a pessoa dizer isso. Mas assim, na realidade mesmo, quais são assim os maiores desafios que um pastor de uma cidade pequena, né, de uma igreja pequena, num sertão de uma Paraíba como a nossa, a gente enfrenta? Qual é a realidade assim? A questão financeira, até onde atrapalha? Diga aí pra gente. Rapaz, partindo do seu calo, né? O sapato onde aperta em você. Acredito que a questão financeira, ela pesa muito, né? Porque você fica, às vezes, impossibilitado de fazer coisas maiores, de atender, né, demandas que exigem de você uma presença maior, né? Você poder levar um psicólogo, um psiquiatra, um doutor, um medicamento para a pessoa, uma feira, tudo isso é a dificuldade. E você, numa cidade pequena, sem recursos, muitas vezes, você não pode atender. Você sabe que a dificuldade daquela pessoa ali não é só espiritual. Ela tem dificuldade também, às vezes, psicológica. Ela está precisando de passar por um tratamento psicológico,
né, um profissional, onde vai conversar com ela. Às vezes é um medicamento, ela precisa de um medicamento. Né? Às vezes é financeira, porque cidade pequena a gente sabe da dificuldade das pessoas. E aí você não poder chegar junto. Isso aí muitas vezes é uma das dificuldades que a gente enfrenta. Questão de alimento também, de alimento, com a família. Você vê que nos evangelhos Jesus ele se preocupava com essa parte também, né? É verdade. As pessoas se reuniam lá, ficavam ouvindo ele falar e tudo, mas ele não gostava de despedir as pessoas apenas com um boa noite, um aperto de mão, né? Em algumas ocasiões ele multiplicou o pão, ele assistia nas enfermidades, enfim, ele sempre fazia além de apenas salvar, né? E a gente fica impossibilitado, porque primeiro que a gente não tem o poder de curar. A gente pode orar, a gente ora com fé para Deus fazer esses movimentos sobrenaturais de cura, libertação e tudo mais. Mas do ponto de vista material também a gente fica limitado, porque a gente não tem o recurso. Se a gente fosse atender a todo mundo que chega pedindo uma cesta básica, né? É complicado, né? Então, assim, cidade pequena é realmente, como aquele ditado que diz assim, é dividir esmola para dois. Não é? E espiritualmente, com relação às questões da fé, até onde você vê como uma barreira para a pregação do Evangelho a experiência católica que as pessoas da cidade já têm, essa tradição católica aqui no Nordeste, aqui no sertão da Paraíba, e acredito nos sertões, né, de todo esse Nordeste. E por que eu estou dizendo sertões? É porque eu acho que está mais impregnado na questão mais do Nordeste e do povo mais carente, essa tradição católica muito arraigada que dificulta a pregação do Evangelho. Primeiro porque eles estão apegados assim diretamente na religião dos pais, e segundo pelo analfabetismo, né? As pessoas não têm a experiência nem o hábito de estar lendo, então dificulta muito a compreensão do Evangelho e demora-se um pouco mais, né, a enxergar o que o Evangelho diz. Qual tem sido a sua experiência com a comunidade católica lá em Santa Terezinha? Você tem sentido um pouco de resistência? Você tem sentido que o Evangelho chega facilmente para eles? O que é que você pode dizer sobre isso? Acredito que, assim como em várias regiões aqui do sertão, lá em Santa Terezinha não é diferente, né? Não é diferente. As pessoas, elas têm uma resistência ao Evangelho protestante, né? E às vezes isso tem que ficar bem claro, né? Bem claro, que há uma diferença entre o católico, né, e o protestante, né? Se não houver essa diferença, e às vezes muitas pessoas veem, mas é uma coisa só, é tudo um Deus só e tal, mas não é, né? A gente percebe isso, e há pessoas que são praticantes, e tem aquelas que são bem resistentes mesmo, e tem delas que até muitas vezes nos atende às vezes mal, né? Não nos recebe, nos ignora. A gente está uma espécie de dureza do coração, ou é apenas ignorância, assim, ou seja, é apenas uma expressão de uma religiosidade mal entendida, mal praticada, sei lá. A gente não pode assim, nem definir né? Porque e aí muitas vezes tem essa rivalidade, né, de alguns, né? Não vou generalizar, porque há muitos que entendem que já teve a experiência de alguém chegar e dizer, olha, fique na sua religião que deixo na minha? Na cidade lá, não, assim propriamente dito não, mas já outro dia a gente estava evangelizando, e a pessoa foi mais ou menos assim, foi parecido com isso aí. Mas ela não chegou a dizer assim, desse jeito, dessa maneira não. Ela já foi logo ficando braba lá, Aí eu comecei a conversar com ela, e comecei a conversar e pregar o Evangelho, e inclusive estava eu e algumas irmãs evangelizando, e daqui a pouco o camarada já estava, né, recíproco, já estava ali com a gente, feliz, e
Porque ele tinha uma ideia, né, de alguns crentes que, às vezes, por falta de sabedoria, né, e chega muitas vezes, atrapalha o evangelho, em vez de contribuir, muitas vezes atrapalha maneira de interpretar. E aí eles colocam tudo num pacote só, né? E aí paga pelos outros. Quem está pregando o evangelho genuíno paga por aqueles que estão né, apenas fazendo zoada, né? É verdade. Assim. Mas realmente tem sido essa uma realidade aqui do sertão nordestino, diferentemente das grandes capitais, dos grandes centros. Eu fico imaginando algumas igrejas que chegam em cidades grandes, assim, cidades grandes que eu falo assim, uma cidade com um potencial de 150 mil habitantes para cima, né? E conseguem rapidamente assim se instalar, né? E ao mesmo tempo desenvolver um trabalho, às vezes crescem muito rapidamente, mas a gente não vê essas grandes igrejas de grandes cidades se instalar na cidade pequena. Né? Não consegue, porque tem essa realidade financeira que tem muita coisa a ver com o número da membresia. Se a membresia não cresce, não aumenta os recursos. Se não aumenta os recursos, eles não conseguem permanecer. Então, dada essa linha de raciocínio, muitos nem vêm. Né? E pelo estilo que algumas igrejas têm, que visam mais assim uma arrecadação financeira, estão muito mais preocupados em arrecadar do que arrecadar dinheiro para os cofres, do que arrecadar almas para o céu, digamos assim, né? É verdade. Então algumas igrejas a gente sabe, infelizmente, que tem essa prática, principalmente essas igrejas grandes, né? Mega igrejas, essas igrejas grandes aí, dos grandes centros do Brasil. Mas deixando essa parte de lado, que está aí, a gente não agrega valores com isso. Me fala hoje quais são os projetos, quais são as ideias que você tem. Esse ano de 2024, a gente pode dizer assim que a gente é remanescentes dessa pandemia que houve, nós somos sobreviventes de tudo isso, né? E a gente está caminhando nesse 2024 pensando no futuro, né? O que é que você pensa para o futuro? Seu, da igreja? O que é que você pensa? A gente pensa coisa boa, né? E Deus ele já tem esse pensamento a nosso respeito, né? Ele diz que os pensamentos que ele tem para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, né? Então nós desejamos prosperar em todas as áreas da nossa vida, né? Ser abençoado, né? E prosperar tanto no ministério como em todas as áreas da nossa vida, né? Porque nós somos um ser completo, né? Ser integral, não há separação. A gente muitas vezes quer separar. Tem algum projeto musical em vista aí? Rapaz, você já gravou um CD cantando músicas suas ou não? Ou foi só interpretando músicas? Não, já cantei, já gravei um CD, né? Inclusive aqui com o apoio do PHD Studio, né? Na época. E a gente gravou, assim. No momento não tem assim um projeto musical, não. Não tem um projeto musical, não. Mas você entende hoje que o seu ministério principal é o da palavra, é o de pastor, ou você acha que está na mesma altura do seu chamado como do seu ministério musical? Como é que está assim? Quem está em primeiro lugar? Ou não? Está tudo igual? Está tudo junto? Como é que você enxerga isso? Não, há uma diferença, né? Há uma diferença, assim. Tanto que você se sente mais um cantor ou um pastor? Me sinto mais um pastor. É interessante. O meu forte, antes de conhecer o Senhor, era cantar. E às vezes eu converso com o Messias, né? Messias, que é o cantor lá da... Messias Gomes. Messias Gomes, né? Vamos mandar um abraço para Messias Gomes. Messias Gomes, se preparando aí, quando você estiver assistindo isso aí, saiba que você vai estar aqui conosco, né? A gente vai trazer Paulo Barbosa também, né? Não sei se Paulo Barbosa continuar assistindo ou não, ou deu só um joinha aí. Paulo Barbosa é muito ocupado no estúdio lá, gravando, né? Mas quem estiver assistindo aí das nossas amizades, olha, já está na lista, ó. João Luiz, Violeiro de Cristo, João Luiz vai estar conosco. João Luiz, Paulo Barbosa, um dos maiores músicos aqui da Paraíba, quiçá do Brasil, e também
Messias Gomes, né? Eu considero Messias Gomes um ímpar, porque ele entra nessa linha sertaneja, só tem ele aqui na região. É o único cantor sertanejo do sertão paraibano. Eu não sei se em Campina Grande e outros lugares aqui na Paraíba tem, mas cantor sertanejo e raiz, né, que é por ser do sertão paraibano, é o Messias Gomes. Vai estar aqui também. Nós vamos, Deus vai preparar o dia, né, e a hora para a gente estar junto aqui. Mas fala aí dos projetos aí. Então a gente tem projetos com a igreja, né? Com a igreja, a gente agora está implantando o projeto da Love Service, né? Que é um projeto de revitalização, implantação de igreja. Estaremos juntos aí sábado, né? Sábado vai ter mais um dia de aula, um dia de encontro. E é um projeto do DNI, né? DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja. Desenvolvimento Natural da Igreja. Vou dar um abraço para o pastor Wallace, né? É verdade. Pastor Wallace, a gente tentou hoje fazer uma chamada de vídeo para a gente conversar, mas não foi possível. Eu estava no trabalho, no momento, com algumas dificuldades lá e não podia. E infelizmente não deu para falar com ele hoje. Mandar um abraço para ele, mandar um abraço para... Como é o nome do outro rapaz lá? Ivanilson. Como? Pastor Ivanilson. Pastor Ivanilson, né? Vamos estar juntos ali no Love Service, projeto DNI, onde a gente está, né, trabalhando. Eu acredito que você vai agregar muita coisa para a igreja, né? Mas fala mais sobre essas coisas que estão acontecendo aí. Então esse projeto, né, a gente reuniu a igreja, né, e já implantou esse projeto. Já começou lá. A gente não começou ainda aqui em São Mamede. Estamos em fase de contactar os irmãos e tal. Mas enfim, continua. Então a gente vai implantar esse projeto lá, que é o projeto do desenvolvimento natural da igreja, né? Aquela peça aquela roda quadrada, né? A gente trocar pelas redondas que vão encaixar e vai dar prosseguimento aí. Com certeza, creio que vai dar tudo certo para a glória de Deus. São alguns projetos. A gente está vai ter agora também, a gente vai estar fazendo também evangelismo, né, na cidade, cultos campais, logo após o término das festividades, a gente vai estar também investindo em evangelismo também, né? Missões propriamente dito, né? Pregando aí, fazendo cultos campais, para divulgar o evangelho. Sem falar que você vai estar conosco no Vem Louvar, né? Vem Louvar. Que você já tem vindo nos ajudar aqui outras vezes e dessa vez não vai ser diferente. Você vai estar ministrando palavra, cantando e espero que Deus te use como tem usado, né, poderosamente. Amém. Nesse dia. Já queremos aproveitar e dizer que o Vem Louvar é aberto para todas as igrejas. Então você que está nos vendo ou que nos verá futuramente, o Vem Louvar vai acontecer agora em 2024, no mês de julho, 5, 6 e 7 de julho. 5, 6 e 7 de julho. Sexta, sábado, domingo. Vai ser na mesma data que acontece as festividades das festas de São Pedro aqui na nossa cidade. Porque a nossa cidade aqui, ela tem essa festa tradicional de São Pedro aqui, é muito forte. E a cidade fica lotada de gente, a gente faz um retiro numa escola daqui e a gente fica lá, né, louvando, adorando, se confraternizando. São 3 dias abençoados. Então quem quiser participar, você aqui da cidade de Patos, Santa Luzia, micro-região aqui no entorno de São Mamede, quiser vir participar, entre em contato conosco para garantir a sua vaga. Não é isso, Valmir? Com certeza. Valmir, eu vou deixar aqui uma agenda aqui, mas rapaz, se você quiser abrir aí enquanto eu falo, que eu vou mandar aqui umas agendas, você abre aí e compartilha, abre lá o nosso canal, podcast Oficina da Fé, aí você baixa o volume para ele não ficar apitando e você começa a compartilhar aí com as pessoas amigas tuas aí, para o pessoal ainda pegar pelo menos esse momentinho aqui, que nós já estamos há algumas horas aqui, já estamos a 1 hora e 15 minutos já de programação. Passa rápido demais, né? Mas a gente pode ir até mais tarde. Mas deixa eu dar aqui alguns avisos enquanto
Valmir Silva, nosso irmão, nosso amigo, ele possa estar nos abençoando aí, fazendo esse compartilhamento. A gente vai ficar aqui nessa câmera. Ó, pessoal, nós estamos, né? Hoje é o nosso a segunda edição desse podcast Oficina da Fé. Estamos começando, né? A gente vai melhorando a cada edição, né? Se você observar a edição número 1, você já vai ver que na edição número 2 nós já temos algumas modificações no cenário, nas câmeras, né? E nós vamos estar melhorando também a parte de iluminação. Vamos estar pegando sempre alguma dica dos nossos internautas, que vão estar sempre dizendo para a gente alguma coisa, e a gente vai estar melhorando aqui. Para quê? Melhorar para que você possa, assistindo, você possa assistir com uma qualidade de som melhor, com a imagem melhor, tá certo? E um conteúdo também bacana, tá certo? Então você pode também sugerir pessoas para que a gente possa estar convidando. Então você pode botar aí nos comentários as pessoas que vocês gostariam que a gente trouxesse para cá, para a gente estar conversando com elas. Coloca aí nos comentários, tá certo? Outra coisa também eu não sei quando é que você vai estar assistindo essa programação, mas seja qual for o dia, seja qual for a hora, dá um joinha, tá certo? Dá um like, deixa seu like, compartilha para os teus amigos e, importantíssimo, se inscreve nesse canal. Se inscreve para que você possa estar mandando aí um sinal para a plataforma, para elas entenderem que você está gostando, e para que a gente possa crescer nesse nosso podcast, que é experimental, mas eu creio que vai dar certo. Eu creio que a gente vai alcançar os nossos objetivos aqui, tá certo? Contando com a sua ajuda, em nome de Deus, a gente vai chegando lá, porque operando Deus, quem impedirá, não é verdade? Então nós queremos trazer muita gente aqui da região para cá, para a gente conversar. Esse é um ano muito especial. Esse ano é um ano onde nós, como eu estava dizendo para o pastor Valmir aqui, a gente vem de um tempo de pandemia, né? A gente passou por um aperto grande. Então é tempo da gente botar para fora essa nossa garra, esse nosso trabalho. E eu quero mandar um abraço aqui para minha esposa Nilza, que não sei por que ela ainda não deu um joinha, não está assistindo, mas nós vamos com certeza saber em breve a razão, né? Porque ela haverá de me convencer, porque é que ela não deu um joinha ainda, não deu um alô ainda, tá certo? Mas, gente, olha, nós estamos aqui em São Mamede, estamos aqui na Igreja Batista de São Mamede, estamos aqui fazendo esse trabalho. Como eu já disse para você, o canal Oficina da Fé já é antigo, mas esse projeto de podcast está começando agora, tá certo? E a gente quer a sua ajuda, quer a sua participação. Isso vai de alguma forma também contribuir para que o reino de Deus ele cresça, que a gente vai estar sempre tratando de assuntos aqui interessantes e trazendo pessoas mais interessantes ainda para estar falando conosco. E eu creio piamente que Deus será honrado, louvado e glorificado, tá certo? Manda um abraço todo especial, gente, e dizer também, manda um abraço todo especial para o pastor Edilson, né, que é o presidente da Convenção Batista Nacional aqui da Paraíba. Um abraço para ele. Vou mandar um abraço para os meus queridos pastores lá em João Pessoa, pastor esqueci agora o nome do pai. Como é que pode, pastor Valmir? A gente esqueceu o nome dos pastores assim. Mas isso acontece. Quem faz ao vivo, se esquece ao vivo mesmo. Não tem nada escrito aqui, querido. Mas pastor Armando, rapaz, que me veio na mente agora. Pastor Armando, através do projeto ID, né, que nós vamos estar trazendo aqui para a cidade de São Mamede, nós já queremos deixar aqui a nossa gratidão, viu, pastor Armando, e essa igreja abençoada, aí na cidade de João Pessoa, a Igreja Batista lá de Mandacaru, em João Pessoa.
mandar um abraço para vocês e dizer que sim, vamos ter o projeto ID aqui em São Mamede no mês de setembro deste ano. A igreja está aqui ansiosa para recebê-los e nós vamos fazer de tudo para que dê tudo certo e que a gente possa ter dias de evangelização, dias de missão aqui no nosso município. Tá bom, queridos? Então isso vai acontecer em setembro aqui deste ano. Tá bom, queridos? E, pastor Valmir, o que é que nós vamos falar mais? Vamos falar um pouquinho mais sobre a situação que nós estamos passando aqui no nosso Brasil, ali no Rio Grande do Sul, né? Vamos falar um pouquinho dessa tragédia. Eu tenho visto assim, que nós como pastores somos indagados sempre com essa pergunta, né? Onde estava Deus ali enquanto esse povo estava morrendo afogado? Eu sei que a gente não vai conseguir responder isso, mas qual a sua impressão com relação a essa temática? O que é que você pode nos dizer sobre essa tragédia que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, que aconteceu, espero que esteja finalizando, mas muitas vidas ali foram destruídas. Qual a sua impressão, pastor Valmir? A gente, na escola bíblica, e alguém sempre perguntando quem é a culpa e tal, né? E a gente sabe que não tem uma causa só, né? Não tem uma causa só. É o ponto de vista que a gente percebe. Claro que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso eu acredito que Deus não foi pego de surpresa, né? Ele estava vendo tudo. Mas aí alguém, a gente conversando lá na escola bíblica, e disse, porque os homens estão destruindo, né? Destruindo o caminho das águas, desviando os rios. E aí as consequências vêm. E muitas vezes essas consequências não são agradáveis, né? Não são agradáveis. Claro que nós não vamos conseguir responder, né? Claro que Deus, como alguém disse, onde estava Deus, né? Quando foi indagado naqueles aviões lá das Torres Gêmeas e tal. E não, Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, né? No controle de todas as coisas, no domínio de tudo. Mas acontece que os homens, eles receberam o seu livre-arbítrio, e eles atuam e desviam os rios, desviam o caminho das águas, e essas águas retornam muitas vezes furiosas, né? A natureza, ela... Acho que tem também a questão do fator econômico, né? Onde os ricos têm o privilégio de construir suas casas aonde eles querem, mas as pessoas com menos condições constroem aonde podem, né? Então, assim, é claro que os terrenos melhores, nos lugares onde não tem a menor chance de inundação, são mais caros. São mais caros. E os lugares mais baixos, onde pode ter inundação a qualquer hora, onde uma ribanceira pode cair, é mais barato. Então, assim, quem é pobre não tem condição de morar, né, numa Alphaville da vida. Você soube se houve alguma inundação lá em Alphaville? Inundou alguma vez por lá, né? É complicado, né? Não é isso? Então, assim, essas inundações, a gente fica imaginando assim, tem todo um contexto, são uma série de fatores. Não né? é um fator só, né? Exatamente. Uma coisa só. Não só um fator. Uma outra questão que a gente poderia também, pelo menos, dar uma pinceladazinha aqui, pelo menos por questão de clamar a oração, é Israel, né? Israel, essa questão de Israel com o Hamas é uma questão que ainda não está muito bem elucidada, até porque as pessoas estão misturando desde sempre, desde o início, de que Israel tem um problema com a Palestina, e nós sabemos que não é, que o problema que Israel está tendo é com o Hamas. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas o que é que eles querem? Eles querem, o Hamas quer exatamente que Israel não exista. Não pode, né? Você acredita que
da parte de Israel haveria condições de convivência com o Hamas, sim ou não? Com certeza, a gente vê nas reportagens e as pessoas falando, eles sempre vivem muito bem, né, os palestinos ali com Israel, muitos deles trabalham em Israel, muitos judeus trabalham, né, junto ali, conjunto, vivendo uns com os outros ali, sem problema nenhum. Estudam, Então tem aquela vida normal, né? Mas tem alguém que não quer a esse paz. grupo Hamas, que é um grupo extremista, é um grupo radical, eles colocaram na agenda deles a destruição, né, de Israel. Eles não querem que eles existam, que Israel exista. Então, é impossível. A Bíblia até diz assim, tem uma passagem bíblica que eu não me recordo a referência bíblica, mas diz assim: quando possível, tendes paz com todos. Quando possível. Né? Ou seja, até do ponto de vista bíblico, você não pode ter paz com quem não quer ter paz com você. Não tem condição. Agora, havendo possibilidade, a Bíblia diz que devemos ter paz com todos. Então, Israel sabe disso. Ele quer ter paz com todos. Ele quer viver em harmonia, mantendo laços de amizade com todos os países à sua volta, mas infelizmente alguns grupos não querem. E muita gente tem sofrido por conta disso. Né? Você acha que esse ano a gente vai ver o fim dessa guerra, desse conflito? Rapaz, espero que sim, né? Porque tem muitas pessoas sofrendo, né? A guerra, ela traz muitos malefícios, né? Destrói bastante, né? Quem é que ganha com essa guerra, pastor Romero? Eu acredito que ninguém, né? Ninguém ganha. A não ser financeiramente, né? As indústrias de armas, né? Esse pessoal Então alguém promove a guerra, né? Com certeza. Como é que se vende caixão se ninguém morre? Como é que se briga se não tem munição? Né? Então esse pessoal a indústria bélica está enriquecendo, torcendo para que tenha mais guerra, né? Com certeza. Eles não vão querer a extinção da guerra, porque eles querem realmente lucrar, né, com isso. E nós vemos aí também, no mesmo contexto, contexto de guerra, contexto de sofrimento, de morte, a Ucrânia e a Rússia também, que ainda continuam nesse conflito. Né? Você acha que se a igreja orar, esse conflito acaba? Rapaz, eu creio que sim, né? Creio porque a oração... Então ninguém está orando. Não, estão orando, né? Então está orando pouco? Na verdade, eu acredito que, assim, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. A gente não sabe que propósito é esse, mas alguém disse que o mesmo sol que endurece o barro, ele amolece a cera. Então, pode trazer alguns benefícios, né? Na tragédia, eu me converti através de uma dificuldade que aconteceu, né? Então, no momento de dor, pode acontecer algo belo, algo de bom. A gente às vezes só vê que a beleza não vai vir do caos. Não pode sair nada do caos, né? Mas pode sair, né? A gente sabe da história de Ruth. Ou seja, no fundo, vai ter alguma coisa positiva de tudo isso aí. Mas para quem? Acredito para as pessoas. A nível de planeta ou a nível de país? A nível, para lá, eles não vêem nem... Essas coisas todas são uma demonstração de que Jesus está bem pertinho de voltar, ou são apenas anúncios que já estão preditos e que... São anúncios, né? São anúncios, né? Então, dentro do contexto... tem que acontecer sinais, essas coisas, sinais. Então, partindo dessa premissa, eu creio que oração não vai resolver. Porque se tem de acontecer... Já está determinado. Não é? Então, assim, a gente entende que já tem coisa... Mas a gente não pode deixar de orar, assim, para que a gente continue perseverando com Deus, né? Não desanimar, não entristecer. Então, a oração é sempre bem-vinda, no sentido não de que vai parar a guerra ou que vai cessar, porque, assim, a gente ora, mas não ora para que aquilo ali, propriamente dito, aconteça ou vai acontecer do jeito que eu estou ditando, mas vai acontecer algo.
Agora, o que vai acontecer... Não, mas você há de convir que tem pessoas que oram especificamente pelo cessar da guerra. Cessar da guerra. E quando você ora especificamente por uma coisa e essa coisa não acontece, para a pessoa não ficar frustrada, é quase que impossível, né? Porque, primeiro que uma pessoa que ora especificamente assim, ele não deixa Deus com opção de fazer outra coisa. Não é? Então eu acho que é interessante entendermos que temos que orar e, como a Bíblia diz, orar sem cessar. Agora, essa questão da especificidade do que a gente quer, a gente deve deixar Deus tomar a posição dele, porque Deus sabe o que é melhor. Né? É verdade. Para não ser frustrado como o Paulo. Senhor, tira de mim esse espinho. Deus disse, não, o espinho não tira não, mas eu vou dar graça a você. Ou seja, Paulo não deixou de receber alguma coisa de Deus. E a oração não foi em vão. A oração não foi em vão, ele recebeu alguma coisa de Deus, só não foi o que ele queria. Não foi o que ele queria, né? É como tem uma história que alguém contou assim, tinha uma pessoa orando para Deus arrumar uma esposa para ele. Aí ele se ajoelhava numa campanha de oração e dizia, Senhor, arruma uma esposa para mim, agora eu quero que seja Maria. Então ele orava por uma esposa, mas já dizia que queria que fosse fulano. Aí, ou seja, dava uma oportunidade. Não dá a oportunidade de Deus assim fazer nada, né? Então se Deus tinha um outro plano, Deus nem atende porque vai decepcionar ele. Se Deus mandar Isabel, ele vai dizer, não, isso aqui foi Deus que mandou. Não. É verdade. Que eu disse para Deus que tinha que ser Maria. Então quando você ora para Deus fazer alguma coisa, é diferente de você dizer especificamente para Deus cessar a guerra. Concorda? Então eu acho que é como a Bíblia mesmo diz, nós não sabemos como orar. Nós não sabemos orar como convém. A gente deixa Deus assim, meu filho, olha o que você está me pedindo. Deus está trabalhando já num cenário. Já foi determinado, né? Deus está trabalhando num cenário ali, permitindo que coisas aconteçam, porque para se formar um cenário ali, e você está pedindo para destruir esse cenário. Aí não dá, né? É muito parecido com Pedro, né? Agora, o outro pode orar para que isso não te aconteça, né? Se ele veio para aquela hora, né? Não é? Então a gente tem que aprender a orar. A oração é importante. Inclusive, nós estamos em semana de oração, né? A igreja está orando, tem muita gente orando por nós, né? Para que a gente seja agraciado por Deus. Mas é como eu sempre costumo dizer, não é você orar para chover, né? Fazer como Luiz Gonzaga. Eu pedi para chover, mas choveu um pouquinho. Será que tinha alguém lá no Maranhão pedindo para Deus mandar chuva e aí Deus mandou demais? Né? Então não se trata disso, né? Se trata da gente aprender realmente, até nas nossas orações, deixar Deus numa posição que Ele possa fazer aquilo que lhe agrada, né? Que lhe agrada, porque senão a gente tira ou de alguma forma coloca Deus numa situação difícil, né? Com certeza. Que outras coisas no cenário mundial assim nos mostra assim que a gente está num tempo bem assim dentro daquele contexto de sinais da vinda de Cristo? A questão da dureza do coração do homem, né? Tu acha que hoje em dia está mais dura ainda? O desrespeito pelas coisas de Deus, né? A apostasia, né? Os homens são avarentos, presunçosos, gananciosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. A gente está vendo isso aí claramente. Antigamente as pessoas temiam a Deus e as coisas de Deus. Elas poderiam até não aceitar, mas elas respeitavam. E hoje a gente não vê mais aquele respeito. Você vê pessoas, né, zombando da fé das outras pessoas, não respeitam, não há mais aquele respeito, né, não há mais aquele limite que o seu direito termina onde o meu começa. Então esse cenário que a gente está vivendo aí, né? E aí alguém sempre dizendo, a minha posição, é o meu jeito, e não se dobra diante do senhorio do Senhor, das coisas de Deus, o temor, o respeito que sempre havia, né? Alguém sempre tinha esse temor, esse respeito, esse cuidado. Pastor Luciano Vergara mandando aqui um abraço aí. Pastor Luciano Vergara mandou aqui, boa noite aos dois amigos, irmãos queridos, abraço. Amém. Desde 1941, pelo menos, quando choveu mais do que agora,
o poder público do Rio Grande do Sul já sabia do risco, porque não isolou os trechos alagáveis, ao contrário, deixou que se estabelecessem em áreas de risco. É verdade. Ou seja, essa questão que o pastor Luciano Vergara está colocando aqui, né? De antemão, já se sabia, desde 1941. Eu nem sabia dessa informação, mas o pastor Luciano, que além de pastor é jornalista, né? Muito bem informado, traz para a gente essa informação, né? Que já eles sabiam que havia lugares de risco, que eram alagáveis, ou seja, tinha risco de alagamento, e eles não isolaram. Até ouvi uma notícia que o governo federal, né, ia mandar uma verba para reconstruir, né, o Rio Grande do Sul. Mas me parece, se alguém puder me corrigir, me corrija, que eles estavam querendo assim reconstruir as casas nos mesmos lugares. Você já teve sua casa destruída, aí vamos lá injetar mesmo de dinheiro lá para reconstruir sua casa no mesmo lugar. Será que quando chover de novo não vai acontecer a mesma coisa? Ou se o cara vai fazer a casa dele de ferro agora, vai fazer a casa dele um barco? Então, infelizmente, né, do ponto de vista do poder público, né, se deixa muito a desejar, e isso também tem contribuído para essa questão, né? Deveria exatamente esses lugares que foram alagados. Eu vi uma vez, eu não me recordo quem foi que disse isso, mas eu gostei muito da ideia dele. Alguém disse assim que lá no Rio Grande do Sul, todos os lugares onde foram alagados deveriam ser transformados em uma espécie de área, assim, uma área isolada, e o governo iria pegar uma outra área que não houvesse risco de alagamento e reconstruir a cidade, ou seja, indenizar as pessoas para elas não mais morarem naqueles lugares. Que adianta você reconstruir sua casa num local onde já se sabe que se houver chuva de novo vai alagar a mesma tragédia. Não é isso? Então, assim, muito obrigado, pastor Luciano Vergara, por essa luz aqui na nossa programação. E vamos compartilhar. Será que tem mais alguém aqui, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, baixar aqui o chat. Não, só tem essas participações aqui. Já peço que o pastor Luciano e Paulo Barbosa aí possam estar compartilhando aí com as pessoas aí, para ver se a gente consegue mais audiência ao vivo, né? Porque a gente sabe que depois esse vídeo aí fica gravado e muitas pessoas vão assistir, mas seria interessante também que a gente pudesse agregar alguns ao vivo aqui. Justificando, né, que a gente não avisou para ninguém. Peguei aqui o pastor Valmir Silva sem nenhum preparo, assim, a gente não preparou nada. Aproveitamos esse encontro dele estar aqui em São Romé de hoje e aí fazendo essa programação de hoje. Claro, se a gente tivesse feito aí uns cartazinhos divulgando, né, Valmir? Tivesse uma semana avisando aí na internet, né, que a gente estaria aqui, tinha dado mais pessoas ao vivo assistindo, né? Mas, como eu digo, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Eu quero crer que o material que vai ficar aqui gravado vai ser muito útil para as pessoas assistirem e vai agregar algum valor, né? Até porque muita coisa que Valmir contou aqui, ele nunca contou assim de público. Tinha contado pra gente, a gente sabia, os mais íntimos sabiam dessas histórias de Valmir Silva, né? Verdade. Mas assim, publicamente assim, acredito que você foi a primeira vez que deixou assim contado assim, para um registro da gente, né? Então, pessoal, nós já estamos, pastor Valmir Silva, deixa eu ver quantos minutos aqui, a 1h, 1h30 mais ou menos de programação. Vamos caminhar para os finalmente, né? Verdade. Algum assunto que você queria tratar, dizer, deixar registrado aqui nesse momento? Não, eu queria só fazer um convite, né? Pronto. Um convite aqui, a gente vai ter aí dia 12, né? Dentro da programação lá de Santa Terezinha, na cidade, uma programação evangélica, né? Então, convidar todos os... Mas é o que? No caso lá é a festividade de São João? A
Aí, mas, rapaz, e vocês conseguiram essa oportunidade lá? Vai ter Um espaço tem um espaço no dia do... Só para a Igreja Batista ou para todas as igrejas? Não, para todas as igrejas da cidade, evangélicas. Certo. Também vai ter a participação, vai ter um dia também dos católicos, né? Certo. Então, muito bom, é muito louvável, uma oportunidade muito... Tá de parabéns o prefeito lá. Foi o prefeito que tá Foi o fazendo prefeito, isso? foi o prefeito. Tá de parabéns essa atitude dele lá, né? É verdade. Então, quero parabenizar. Aí você vai participar lá com outros pastores lá. Com os pastores da cidade. Pastor Um alô Antônio. pros pastores lá. Quero mandar um alô pro pastor Antônio, né? Que tá aí com a gente. Também o pastor da Assembleia de Deus, que agora eu não me lembro o nome dele também. Né? Certo. Aí dá um branco. É verdade, né? Na hora, natural, né? Natural. E o irmão da Amor de Deus também. Também me esqueci do nome dele aqui agora, perdão, meu querido. Mas é assim mesmo, é ao vivo, né? Ao vivo tem essas coisas assim. Então, todas as igrejas evangélicas, né? Vai estar todos os pastores da cidade, Mas vai ter alguma... Vai ter uma banda, né? Banda Som e Louvor. Não, Som e Louvor não, Som de Adoração, né? E o cantor Messias Gomes também vai estar com a gente. Sei. Também a cantora Caliane, lá da cidade também. E só manda um puxão de orelha pro pastor lá, pro prefeito, que ele não convidou o pastor Roberto com o fruto da terra. Mas o resto tá bom. Tá bom demais. Ó, o pastor Luciano aqui disse, ó, pra gente aqui, ó. Enquanto isso, vão afiando aí as ferramentas e calibrando o equipamento. É isso mesmo, pastor Luciano. A gente vai melhorando. E o senhor, com a sua experiência, né, mande pra gente alguma dica, né? Pra gente ir melhorando, né? Questão de iluminação, questão de cenário, tudo. A gente deixou um cenário assim um pouco lúdico, assim, mas eu nem sei se tá interessante. De repente alguém pode dar uma sugestão melhor e a gente vai melhorando, né? Né, Valmir Silva? Com certeza. Lembrar também que a gente vai ter no dia 24 agora de junho, 24 de junho, a gente vai ter a festa da colheita lá no sítio Canaã. Inclusive João Luiz vai estar lá com a viola. Coisa boa, hein? Vai ser uma noite de forró, versos e poesia com o violeiro João Luiz. Pastor Roberto Lopes, este que vos fala, esse lindão aqui, na sanfona, e o triozinho Pé de Serra tocando lá. Ao redor da fogueira, muita pamonha, muita canjica, coisa boa. Né? E Valmir está convidado com Deliane. Pronto, coisa boa. Traga a irmã Fátima também, que ela nunca saiu de Santa Terezinha. Diga a ela que a hora dela sair é agora. Pastor Luciano Vergara está convidado também para estar conosco nessa festa, para comer muita pamonha, muita canjica, né? Na festa da colheita, que espero choveu muito, né? Tem muito feijão verde, muita canjica por aí, e a gente vai comer muito no dia 24. Dia 22, nós vamos estar com o pastor Edinaldo lá em Brejo dos Santos. Nós vamos estar numa programação lá, tocando sanfona, num culto lá. Eu acredito que é um culto de aniversário de um irmão lá, que eu não me recordo o nome. Também ele não me disse, mas a gente já tocou lá, viu, Valmir? Me lembro. Em cima de um caminhão, faz tempo demais. Faz. Quantos anos mais ou menos? No mínimo aí uns 20 anos. Por aí, né? É por aí, porque já faz 14 que eu estou por aqui. É coisa de 16 anos. A gente se conhece há quanto tempo já, Valmir? Tem uns 10 anos? Muito tempo, né? Muito tempo. Valmir era bem pequenininho quando a gente se conhecia. Pastor Luciano está dizendo, o canal está de parabéns. Ele está dizendo, se eu tivesse lá no sítio Canaã, eu lá no sítio Canaã, ia gostar bastante, viu? E a sua esposa, se viesse para cá também, eu não ia deixar ela comer nada com coentro. Ela não gosta de comida com coentro. Pois é, gente. Então, pessoal, a gente vai estar dia 22 lá em Brejo dos Santos, tocando sanfona, cantando forró para Jesus lá. Vai ser bênção. Dia 24 aqui no sítio Canaã, né? E vamos estar também nas festividades aqui do Vem Louvar, 5, 6 e 7 de julho. Nós vamos estar também louvando a Deus, puxando no fole.
Valmir Silva vai estar também com a gente aqui. E assim a gente vai fazendo um pouquinho a cada tempo, né? E Jesus vai fazendo o resto. É verdade. Porque a gente dá só uma pincelada no meio da obra, porque quem faz a obra é Deus, né não? É verdade. E toda honra e toda glória é do Senhor Jesus. Manda um abraço para quem mais, Valmir, para a gente encerrar. Um abraço para minha esposa, né? Delian. Um abraço. Amém. Um cheiro, né, também. Eita, aí tá certo. E eu quero mandar um abraço também para minha esposa, né, Nilza. Eu, como já disse, eu vou dar um puxãozinho de orelha nela, que ela não apareceu aqui um minuto. Mandar um abraço para a esposa do pastor Luciano, Elce. Mandar um abraço para ela, que é músico também, musicista, né? Ela toca piano, professora de piano ali no Rio de Janeiro. Um abraço forte, que Deus abençoe todos vocês. E nós vamos ficando por aqui. Nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa segunda edição do nosso podcast Oficina da Fé, onde a gente abordou aqui alguns assuntos, creio que foram relevantes, para mim foi bastante interessante. Quero convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar. Quero dizer também, queridos, que nós temos o canal PHD Filmes do Brasil, tá tudo no YouTube, PHD Filmes do Brasil, onde você pode assistir sem pagar nada, né, a Botija do Velho Nicolau, que é um filme que a gente produziu aqui, e também o filme A Pedra do Doido. Esses dois filmes estão disponibilizados lá no canal PHD Filmes do Brasil. E você também pode acessar o canal A Discoteca do Robério, é onde nós temos o nosso lado musical, né? A gente tem lá material da Banda Cádiz, temos todos os CDs da Banda Cádiz, todos os CDs do Fruto da Terra. Você quiser conhecer o nosso trabalho musical, vai lá na Discoteca do Robério. Tem algumas participações ao vivo em alguns lugares, isso aí. Não é nada assim profissional as filmagens, são assim pedacinhos que a gente pega do celular dos irmãos, os videozinhos que eles gravam, e a gente põe lá a título de registro histórico mesmo, né? Para ficar arquivado como sendo um material histórico nosso, né? Que a gente não é eterno, mas a nossa obra fica aí para o pessoal ver, né? Mas não é nada assim, uma produção feita de filmagem e tudo mais, nada disso. Mas é um material que nós temos lá, bacana, para que você possa conhecer esse nosso lado musical também. Tá bom, pessoal? Então tem aí. E se você gosta de sítio, tem lá também. Você pode entrar no canal Sertão Paraibano e você vai ver o nosso canal lá, mostrando o nosso sítio, algumas atividades que a gente faz ali no sítio. Você pode ver lá no Sertão Paraibano. E você nos encontra também no Instagram, Pastor Robério Lopes, nos encontra no Facebook. Estamos também no TikTok, no Kawaii, mas aí essa parte de TikTok e Kawaii a gente vai depois fazer um trabalho à parte nesses canais, para a gente também estar divulgando todas as nossas atividades aqui no Nordeste brasileiro. Valmir Silva, foi um prazer, meu querido. Amém. Fica na paz do Senhor. Eu quero só mandar aqui um abraço aqui para o pastor Luciano, né? Dizer que foi um prazer estar com ele ali no Rio de Janeiro, né? Pessoa abençoada, que abençoou nossa vida. Foi. A família dele, a esposa dele, né? Foi momentos assim maravilhosos para a nossa vida e a gente não esquece, né? Com certeza. De que está no nosso coração, né? Com certeza, com certeza. Aproveitando aqui, deixar registrado aqui saudosa memória, o pastor Benoni, né? Benoni. Que esteve conosco naquele período lá, nos deu uma grande recepção, né? Uma pessoa humana maravilhosa, né? Mas aprove a Deus levar para si, né? E ele descansa no Senhor e só nos resta saudade, não é isso? Dele e daquele momento que a gente passou junto. Tivemos o privilégio de conhecer o pastor Benoni, figura ímpar, né? Figura que com certeza a lacuna está lá até hoje, né? Então, gente, assim foi a segunda edição do podcast Oficina da Fé de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vou soltar aqui o nosso BGzinho. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo programa. Tchau, tchau, povo de Deus! Uhul!